Bom, Márcio, vamos a um assunto doloroso, porque a doença é dolorosa, mas é muito interessante para todos nós. Qual a incidência de cálculo renal? Cálculo renal, a famosa conhecido por pedras nos rins, né? É uma patologia bastante frequente, né? Então, também é uma patologia do dia a dia do urologista, né? Estatisticamente, 8% das mulheres e 15% dos homens vão ter pelo menos uma passagem de cálculo renal no decorrer da vida, né? E interessante é que 50% dessas pessoas que tiveram uma passagem vão ter novamente em 5 anos mais algum episódio de passagem de cálculo renal, né? Então é uma coisa bastante frequente. Os fatores de risco para o cálculo renal? Como é que você forma isso? Os cálculos renais, normalmente, eles têm, a origem é multifatorial, né? Não tem um único fator como causa da formação dos cálculos renais, né? Normalmente, a genética é importante, né? A gente, quando fala com algum paciente com cálculo renal, a gente pergunta, certamente ele tem algum familiar que já teve cálculo renal. Então, isso a gente vê bastante. A hereditariedade é importante na formação dos cálculos renais. Mas um dado que também é muito importante é a baixa ingesta de líquido, tá? Eu acho que eu diria que é um dos fatores mais importantes é essa baixa ingesta de líquido, tá? O consumo exagerado de sal também tem uma influência, né, na formação dos cálculos, né? E isso a gente vê bastante, porque existem alimentos industrializados que têm uma taxa elevada de sódio, né? E às vezes a gente nem sabe que está ingerindo uma grande quantidade de sódio, né? Inclusive nos refrigerantes tem bastante quantidade de sódio, né? Então esse também é um fator bastante importante. Existem pacientes que têm problemas de ácido úrico, né? Que é uma coisa também frequente, né? Esses pacientes podem desenvolver pedras, cálculos de ácido úrico também, né? E nesses pacientes, os fatores relacionados com a ingestão de alimentos ricos em purinas, que são as carnes, os miúdos, os embutidos e as bebidas alcoólicas, têm uma influência grande também. Outro fator que é importante é o ganho de peso e a obesidade. Também estão relacionados com o aumento da incidência de cálculos renais. E agora que se tem feito muito cirurgia bariátrica, né, que é uma cirurgia que altera a absorção do cálcio, altera a absorção do oxalato, né, porque existe uma mudança ali a nível do sistema digestivo, né? A cirurgia bariátrica também é um fator predisponente, né, de formação de cálculos. Bom, então nós temos cálculo de cálcio, que é o mais frequente, ácido úrico e tem de amônia? A maioria dos cálculos são de cálcio, em torno de 80%, 82%. Em torno de 7 a 10% de ácido úrico, né? E o restante pode ser cálculos de infecção, que a gente chama de estruvita, né? E alguns tipos mais raros de cálculo, como cistina, que é uma doença genética rara, né? Cálculos também de alguns medicamentos, esses medicamentos do coquetel da AIDS, né? Tem alguns deles que podem causar cálculos renais também, né? A maior parte do tratamento está dirigida... o tratamento não vai mudar, a questão da hidratação, né? E dos cuidados dietéticos, talvez pelo ácido úrico ou pelo lado do cálcio. Mas se você hidrata bem, você já está com o tratamento meio andado, né? Isso, é a principal orientação que a gente dá. Como é que o paciente sabe que ele está bem hidratado, que a probabilidade de ele ter uma outra crise é menor, porque a hidratação dele está ótima? Se fala em quantidade, 2 litros, 3 litros por dia, mas isso eu acho que não é uma coisa prática. Normalmente eu oriento os pacientes que eles observem a coloração da urina, né? Se eles estão com uma coloração da urina bem clara, bem limpa, né,
eles estão bem hidratados. Se a urina está com a coloração bem amarelada, alaranjada, é sinal que ele está precisando mais líquidos, né? Então, eu acho mais prático orientar assim do que, você deve tomar 2 litros de líquido. Isso, às vezes, é complicado, né? Orientar um volume específico. Eu prefiro orientar que seja ingerido grande quantidade de líquido, né, para se manter um volume urinário bom e a coloração da urina sempre clara, né? Também o tipo de líquido é importante, né? Tem líquidos que são superiores aos outros, né, nesse papel de prevenção dos cálculos, principalmente os cítricos, né? O limão e a laranja, eles têm um efeito protetor bem significativo, inclusive superior à água, né? O limão e a laranja, existem estudos mostrando que se a pessoa que tem formação de cálculos ingerir meio litro de suco de laranja ou um copo de limonada todos os dias, ele chega a reduzir em 60% a formação de cálculos, né? Então, é importante também o tipo de líquido, né? Uma coisa que é preconizada e muitos pacientes ainda chegam falando no consultório que retiraram o leite e os derivados da alimentação, né? Isso é uma coisa errada. Já está comprovado que o cálcio da alimentação, né, do leite e dos derivados, não aumenta o risco de formação de cálculos. Inclusive, tem um estudo mostrando que quem restringia cálcio nesse estudo, né, teve formação maior de cálculos do que quem tinha uma alimentação normal em cálcio. Porque isso acontece porque quem ingere pouco cálcio acaba absorvendo oxalato, uma quantidade maior no intestino, que é o outro formador de cálculo, né? Normalmente é o oxalato de cálcio, né, o componente principal dos cálculos. Então, não é indicado restrição de leite e derivados, né? É importante os tipos de líquidos, né? Os refrigerantes de cola, né? Na literatura se fala que não devem ser usados, tá? Os sucos naturais, inclusive os que não são de limão e de laranja, também têm efeito benéfico, né? Porém, os refrigerantes de cola, né, não são indicados, também pelo nível alto que eles têm de sódio, né? Então, essa orientação a gente passa também para os pacientes. Márcio, você já deve ter tido dentro dos teus pacientes alguém que chegou no teu consultório, tirou de dentro de uma sacola, uma caixinha e disse: doutor, esse aqui é meu chá de quebra-pedra. O que é esse chá de quebra-pedra que o pessoal fala tanto que o vizinho receitou para ele? O chá de quebra-pedra existe assim bastante, tem muitas pessoas que usam no intuito de quebrar a pedra, mas isso a gente sabe que a quebra-pedra realmente não quebra a pedra. Ela tem um efeito diurético, né? Então, o paciente que ingere bastante chá de quebra-pedra acaba urinando mais. E com isso, às vezes, ajuda a empurrar aquela pedrinha que está descendo, né, pela ingesta maior de líquido, e acaba expelindo o cálculo, né? E existe essa crendice que ele acaba dissolvendo o cálculo. Mas realmente os cálculos de cálcio, não existe nenhum medicamento que dissolva os cálculos de cálcio, tá? Ao contrário do cálculo de ácido úrico, que se a gente alcalinizar a urina com medicamentos como bicarbonato, né, e citrato de potássio, a gente consegue muitas vezes dissolver cálculos de ácido úrico, né? Mas com os cálculos de cálcio não se consegue. Se o cálculo não descer, não for expelido, o que se faz? É importante, quando a gente avalia um paciente com um cálculo renal, né, de saber onde é que esse cálculo está, né, se ele está no rim, se ele está no ureter, que é aquele canal que vai para o público entender, aquele ureter, aquele canal que vai do rim até a bexiga, né? É importante saber se ele está no rim, se ele está no ureter,
se ele está na parte de cima do ureter, se ele está próximo à bexiga, né? E saber o tamanho do cálculo, né? Normalmente, cálculos menores que 5 milímetros, eles são expelidos espontaneamente, tá? Às vezes, demora até uma semana, 10 dias, causam crises de dor, né? Mas normalmente são expelidos. Os cálculos maiores que 5 milímetros já são realmente mais difíceis de se expelir, né? E aí a gente normalmente procura já indicar algum tratamento para que o paciente não fique, né, esperando com crises, né, que realmente a crise de dor é muito intensa, né? Então, assim, normalmente cálculos, né, que estão no rim, né, que são maiores que 5 milímetros, né, eles podem ser tratados por litotripsia extracorpórea, que é um tratamento em que um aparelho emite ondas de choque externas, né? O paciente simplesmente encosta numa bolha em que o aparelho é conectado e a onda de choque entra através daquela bolha, né? Na região lombar do paciente, na região do rim, né? E fragmenta o cálculo, e o cálculo fragmentado, né, como uma areia, sai na urina e é eliminado, né? Esse tratamento também tem as suas limitações, né? Cálculos muito grandes, tipo maiores que 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, né, não são bem tratados pela litotripsia, porque todos os fragmentos que forem feitos do cálculo vão ter que ser expelidos. E as pedras grandes formam muitos fragmentos, e esses fragmentos acabam se depositando no ureter e obstruindo, causando mais dor, algum risco de infecção e às vezes necessitando outros tipos de tratamento. Para cálculos muito grandes, maior que 1,5 centímetro, 2 centímetros, a gente tem um tratamento mais efetivo, que é a cirurgia renal percutânea, né? Que a gente usa equipamentos, faz uma incisão pequena, né? Normalmente uma incisão de 1 a 2 centímetros na região lombar, e a gente entra com um aparelho dentro do rim, né? A gente usa equipamentos para dilatar um trajeto e introduzir um aparelho dentro do rim. A gente usa um vídeo para a gente enxergar, e com isso pode fragmentar o cálculo por dentro do aparelho e retirar os fragmentos, já deixando o rim limpo dos fragmentos, não sendo necessário eliminar aqueles fragmentos. Para os cálculos que estão no ureter próximos à bexiga, né, a litotripsia não é uma boa opção, né? Ela não é muito efetiva nessa posição quando o cálculo está próximo da bexiga. Aí o tratamento mais indicado é através de um aparelho que a gente chama de ureteroscópio por via uretral, né? A gente entra com o aparelho, é um aparelho com fibra ótica, a gente enxerga dentro da uretra, da bexiga, a gente entra no ureter, se precisar fragmentar o cálculo, a gente fragmenta e retira ele com segurança através de cestas e pinças que entram através do aparelho, né? E já também elimina aquele cálculo, não é necessário depois urinar fragmentos, já é retirado naquele momento. Dr. Márcio, agradecemos a sua presença aqui, foi muito esclarecedor. Estamos chegando ao final de mais um programa e sobre 2 temas muito interessantes que o Dr. Márcio colocou para nós: disfunção erétil e litíase renal. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Obrigado pela audiência, até breve.